Olá, boa tarde a todos. Estamos continuando aqui como investir parte 2 com o incrível Tássio. Ele tem muito aqui a acrescentar. Eu só tive que dividir a live aqui porque ontem deu problema e aí a gente garantiu salvar o que a gente falou até então. Eu vou até fixar aqui. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Vou só esperar aqui o... Aqui, já recebi aqui. Se tá voltando aqui. E aí a gente já volta ao que a gente estava falando. Oi, Tássio. Oi, Rodrigo, tudo Ó, certo? o que eu fiz aqui foi fazer uma segurança e garantir o que a gente já tinha falado. Boa, perfeito, perfeito. Ó, que bom que tá funcionando bem hoje. É, Mas, é. E até, inclusive, até pegando um gancho do que a gente estava falando antes, tá? Eu percebi que entrou uma pergunta ali antes da gente encerrar a live. sobre Ah, debenture. exatamente, exatamente. E é bem legal, assim, eu acho que acrescenta bem e complementa bem o que a gente vinha falando, tá? Porque a gente comentou sobre diferentes modalidades de investimento. Pô, como que uma pessoa que tem um perfil mais de segurança, que tem um perfil um pouco mais tranquilo, mais conservador, como que ela pode investir? Quais são os ativos? E entra muito a questão também das debêntures incentivadas, né? E aí vem várias modalidades. Pô, CDBs bancários, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, né? Qual é a principal diferença de um para o outro? Tá? Um CDB ele é um ativo bancário. Né? Um banco emite aquele ativo para conseguir se capitalizar e empresta um dinheiro para uma pessoa para que ela consiga se remunerar também. Né? No caso de uma debênture, é a mesma coisa, só que feito através de empresas privadas. Entende? Então, um debênture é aquilo que a gente chama de ativo de crédito privado. Né? Resumo, né? Uma empresa, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa de grande porte, ela precisa se capitalizar para expandir seus projetos, para conseguir tocar algum tipo de iniciativa, ela precisa de recurso para isso. Ela tem três formas de conseguir esse recurso. Primeiro, ela pode pedir no banco, né? Para a empresa costuma ser muito mais caro, né? Ela pode emitir ações na bolsa, né? Abrir o capital, fazer seu IPO na bolsa, né? Só que, óbvio, tem uma questão de diligência que tem que seguir, né? É bem burocrático para uma empresa iniciar um IPO na bolsa, ou ela pode emitir uma dívida para o mercado. O mercado passa a ser credor dessa empresa. E essa dívida ela vem através de ou CRIs, ou CRAs, ou debêntures, né? Normalmente incentivadas, que inclusive dão a possibilidade de tu investir sem precisar pagar imposto de renda sobre os lucros. Entende? Uhum. Então, é uma modalidade que a gente gosta muito também para a composição de carteira. Né? Mas, claro, né, e aí entra muito a questão da diligência e do acompanhamento da gestão de risco. Né? Pô, É. sim. Desculpa interromper. Quer continuar? Não, é mais para finalizar, né? No caso de um CDB, de uma LCI, uma LCA, esses ativos eles contam com aquela proteção do fundo garantidor de crédito, né? Que garante É. os investimentos até 250 mil. Né? No Já caso de um. na debenture já não tem, né? É preciso estar previsto. Exatamente. Exatamente. Na debênture já não tem. Né? Daí entra muito qual questão, né? Pô, tem que se avaliar muito bem qual tipo de empresa, né, que a gente tá entrando na dívida, como que é o grau de investimento, chamado rating, né? Que é uma nota de crédito que as empresas recebem para saber como é que está o fundamento dela. Né? Então, saber o grau de investimento dessa empresa, pô, essa empresa é segura, não é? Porque uma debênture é um título de longo prazo. Então, é importante a gente entender bem como que é a estrutura daquela empresa para saber se, olha, pô, hoje eu posso ficar tranquilo em colocar meu recurso nessa empresa aqui e deixar ali pelo tempo que esse ativo durar, entende? Então, entra muito a questão da diligência mesmo de fazer uma gestão de risco na hora de escolher os melhores investimentos. Né? Perfeito. É exatamente isso. E, e como que você acha que a eleição americana vai impactar na Bolsa Brasileira? Uhum, perfeito, perfeito. Ontem tivemos já o primeiro debate, né, entre o Trump e o Biden. Querendo ou não, é uma situação que ainda não está precificada no mercado, né, no mercado financeiro. O que o pessoal costuma dizer? Né? O mercado financeiro ele antecipa os movimentos, entende? Pô, embora, né, a gente ainda esteja vivendo a crise atual do coronavírus, mas no mercado financeiro, na bolsa, isso já precificou. Né? E precificou lá atrás, né, quando teve aquela queda mais forte. Então, assim, ainda existe possibilidade disso movimentar muito o mercado e vai movimentar o mercado. Né? Querendo ou não, são dois candidatos completamente diferentes. Né? A gente já entende mais ou menos como é que funciona a política do Trump. O Biden agora também está vindo
com uma política um pouco diferente. Então, assim, querendo ou não, o mercado ainda não conseguiu reagir muito bem com as diferenças entre cada um e outro, né? Tem muita gente achando que é muito mais positivo o Trump se reeleger por algumas questões, o Biden já tem um pensamento diferente, né? Então, acho que entrando um pouco nessa situação, o mercado ainda não conseguiu definir bem de que forma, qual tipo de presidente seria melhor para que a gente consiga ter aí um desempenho daqui para frente, né? Mas até uma questão que eu gosto sempre de comentar, né, Rodrigo? E que até foi interessante tu fazer esse tipo de pergunta. Quando a gente vai começar uma carteira, ou até muitas vezes quando algumas pessoas vão começar a investir em ações especificamente, né? Cara, o que se comenta sempre, né? Pô, eu vou esperar passar tal coisa, eu vou esperar passar as eleições para iniciar, porque pode ser que tenha alguma situação. Cara, eu vou esperar acharem a vacina do coronavírus para eu colocar meu dinheiro na bolsa. Cara, eu vou esperar tal coisa para conseguir entrar meu dinheiro na bolsa. Enquanto isso, o mercado vai retomando, entende? Ações, especificamente, dá para a gente sempre lembrar como empresas, né? Ou seja, independente de como for o perfil, cara, quando a gente monta uma carteira de investimentos, uma carteira de ações especificamente, o foco, claro, sempre tem que ser o longo prazo, né? Então, a gente escolhendo boas empresas, sabendo que, pô, eu vou comprar essa ação para ser sócio dessa empresa, né? Eu sou sócio, não como ação, eu sou sócio daquela empresa, né? Entendendo que essa empresa ela tem um fundamento para continuar crescendo no longo prazo, pô, perfeito, entende? Acho que eu fiz a escolha certa e eu posso acompanhar e fazer pontuais modificações, né? Só que, claro, acho que o ponto principal acaba sendo esse. É importante entender muito como analisar qual empresa entrar, né? Deve muito aquela questão do valuation da empresa, quanto essa empresa vale efetivamente e qual o preço dela na bolsa, né? Cara, lá atrás, por exemplo, ali, pegando em março e abril, né, pô, o mercado inteiro caiu, mas caiu por um desespero gigantesco, né? Não teve fundamento, né? Não quer dizer que as empresas deixaram de valer tudo que caiu na bolsa. Cara, era a mesma. Se eu chegar aqui, Rodrigo, eu tenho uma nota de R$100, tu compra ela por R$20 hoje? Né? Com certeza, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu no mercado financeiro e ainda está acontecendo. Cara, tem muitas empresas que têm um valor de mercado no valor X, só que na bolsa elas estão valendo muito menos que isso, entende? É tu comprar uma moeda de R$1 por 20 centavos, né? E entra muito essa questão. E na quarentena que aconteceu do preço do petróleo ficar negativo? Cara, isso foi mais uma das situações que aconteceram no mercado financeiro que aí ninguém nunca tinha visto, né? Isso foi o crash e até muito por isso que os preços da gasolina baixou bastante no início do ano, né? Porque teve aquela situação entre a Arábia Saudita e Rússia, né? Sobre como que ficaria a produção do petróleo, né? Por conta da questão do coronavírus, não se tinha mais tanta demanda para petróleo. Só que eles acabaram não se ajustando em um acordo e eles continuaram produzindo petróleo como se houvesse a demanda, né? E continuaram essa produção a ponto de chegar o quê? Pô, cara, tem muito petróleo na economia, né? Tem muito petróleo para ser vendido, mas não tem toda essa demanda. E como que acontece? Cara, a regra básica da economia. Quando a oferta é demais e a demanda é de menos, cara, o preço cai, né? E caiu tanto por quê? Por que ficou negativo, né? Porque esses contratos de petróleo, cara, quando vence o contrato, tem que pegar o petróleo físico, né? Você tem que buscar o barril desse petróleo, entende? Então, em resumo, as pessoas não tinham mais onde estocar esse petróleo, esse contrato de petróleo, né? Ou seja, se tinha um contrato, todo mundo queria vender, porque não tinha como resgatar aquilo, não tinha como vender, chegou no ponto de que, cara, o preço ficou negativo. Ou seja, cara, eu te pago para tu pegar esse barril de petróleo de mim, entende? Exatamente. Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, é uma coisa que não aconteceu, preço negativo de petróleo no mercado não tinha acontecido, e mais uma dessas situações aí super atípicas que aconteceram aí por conta dessa crise toda, esse momento todo que a gente está vivendo, né? Exatamente. E eu tenho duas perguntas para fazer para você, e depois eu queria até propor para a gente voltar no básico para quem não entende nada sobre mercado financeiro, né? A primeira é como que você vê o setor aéreo, que eu acho que foi o mais atingido pela crise, né? Perfeito. O setor aéreo, querendo ou não, ele é um dos motores, né? Sempre foi, na verdade, um dos motores aí que nos ajudam, que ajudam o país como um todo a girar, né? A questão é que a gente sabe, é custoso para uma empresa aérea manter os seus ativos, né? Os ativos são o quê? São aviões, os ativos são grandes empresas, eles precisam ter uma manutenção muito forte em cima disso.
a gente sabe que, cara, os voos, querendo ou não, eles foram basicamente extintos em algum período para cá, agora que estão retomando mais, né? Sim, E houve uma situação que se percebeu muito, né, nesse momento de pandemia, que é o seguinte, cara, um executivo hoje, ele não precisa perder talvez um dia inteiro dele para ir fazer uma reunião lá numa outra cidade ou ir num outro estado para fazer reunião. Eles podem conversar assim como nós estamos conversando aqui nessa live, sim, né? Então, querendo ou não, é essa situação, né, de poder se perceber que reuniões conseguem ser tão efetivas, né, online quanto pessoalmente, isso, querendo ou não, afeta um pouco, né, as empresas aéreas, né, até porque boa parte desses voos que elas fazem são voos mais voltados aí à questão de voos executivos, né? Então, assim, as aéreas, claro, não vão deixar de existir. Não, obviamente não. Os preços delas caíram muito. A própria Azul, né, cara, a Azul, se a gente for comparar o preço em dólar, né, eu sempre gosto de comentar como que funciona o preço em dólar das ações, porque é como o estrangeiro enxerga o nosso país, né? Cara, a Azul, se eu não me engano, chegou a cair 90% em dólar, nossa. né? Então, assim, o que acontece? Quer dizer que a Azul passou a valer 90% menos? Não. Né? Foi total desespero de mercado, sendo bem sincero. Ela até retomou um pouco ainda, mas tem muito ainda para conseguir voltar. Né? Então, assim, é um setor que ele não deixa de existir, é um setor que ele é necessário, mas que... E aí, claro, né? E tudo que a gente fala, né, Rodrigo, é baseado na visão dos analistas que a gente acompanha, né? Sim. E é um setor que provavelmente ele vai retomar, mas vai ter uma retomada um pouco mais lenta, né? Por conta desses fatores que eu Uhum. comentei. Mas que ele é um fator é um setor que é necessário, enfim, né? Só que Lógico. tem todas essas questões que eu comentei agora. E, e sobre o mercado imobiliário, até pegando um gancho no que você falou, as Uhum, reuniões na quarentena, é, todo mundo aprendeu que é possível ter reuniões de qualidade. E como uhum, que fica o setor imobiliário corporativo, esse, esses espaços todos comprados e alugados, que uhum, pode ser, que pode ser substituído por reuniões por todas as plataformas que existem hoje em dia? uhum. Boa, perfeito. Excelente pergunta, tá? Historicamente, né, o mercado imobiliário ele costuma ter um aquecimento em períodos de juros mais baixos, né, de taxa de juros. Até muito pelaquela questão que eu te comentei no começo, né? Facilidade de acesso ao crédito, né, mais pessoas tendo possibilidade de comprar ativos com preços menores, né? Tanto que, né, o que a gente tem trabalhado muito, inclusive em carteiras de investimentos, é investir em imóveis através do mercado financeiro. Né? Como isso? Através de fundos imobiliários. Né? Hoje existem várias possibilidades de investir em fundos, fundos que compram lajes corporativas, fundos que compram shoppings, fundos que compram galpões logísticos, né, que é um setor que está super aquecido agora com essa questão do varejo, né, desse aquecimento das compras online. Então, fundos imobiliários hoje, tendo um setor para entrar, é um ativo que tem se trabalhado bastante e que está tendo um aquecimento. Querendo ou não, a curva ela é inversamente proporcional. Né? Quando cai a taxa de juros, o índice dos fundos imobiliários sobe. Então, assim, existe uma tendência, né, não só desse mercado de fundos, mas do próprio setor imobiliário aquecer um pouco mais agora com a queda dos juros. Né? Eles acabam sendo reflexos. Só que, claro, daí vem muito a questão que tu pontuou no começo. Que tipo de imóveis? Né? Pô, que tipo de imóveis e que tipo de fundos que compram imóvel, entende? Aos poucos as pessoas estão começando a olhar um pouco diferente para os fundos de lajes corporativas, por exemplo. Né? Por quê? Porque, cara, as pessoas estão aprendendo a trabalhar em casa. Uhum. Né? Hoje está se percebendo que talvez não se precisa ter uma estrutura tão grande de escritório e tudo mais para conseguir manter uma empresa. Né? Então, Sim. por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que é vinculada à XP, né? XP Investimentos. Uhum. A XP está criando uma sede dela no interior de São Paulo. Né? Por quê? Porque está se percebendo que boa parte do que se fazia naquela estrutura grande de São Paulo que tem na XP lá na Faria Lima, boa parte pode ser feito de home office, entende? Então alguns, sim, alguns imóveis tendem muito a se valorizar até por questões de demanda reprimida mesmo, né? De as pessoas quererem consumir, mas hoje não estarem podendo por conta da atual situação. Porém, tem alguns imóveis, né, que se utilizavam muito no passado, que com esse nosso novo normal agora que está se chamando, talvez não vão ter mais essa mesma demanda. Né? Então entra muito essa questão, imóvel também é um estudo que pode ser feito. Né?
Ah, deu uma travadinha, agora acho que já voltou. Opa, voltou? Uhum. Beleza. Para onde? Ó, eu tô amando aqui a nossa live, a parte 2. É Legal. uma grande aula, Tássio. E aí eu queria propor agora a gente encerrar e começar a terceira, mais 20 minutos, Uhum. e falando os itens básicos, assim, para quem não sabe nada de investimento, explicar, Uhum. você topa? Claro, vamos lá. Então vamos começar a terceira parte, então. Até Maravilha. já. Até logo logo.